Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui nós de volta para a nossa conversa, nosso bate-papo. Quero pedir licença, como faço todos os dias, para chegar aí na sua casa, onde você estiver, através do seu telefone celular, do seu computador, para nós continuarmos as nossas conversas. Na verdade, todos os dias a gente sai com perguntas, a gente nunca sai com respostas para tudo que a gente queria. Esses nossos encontros aqui ao vivo são exatamente para isso, para a gente se instigar a conhecer a realidade e, em conhecendo a realidade, a gente também perceber quais as ações que podemos fazer para transformar a realidade. Nós hoje vamos conversar sobre os desafios das cidades brasileiras na pós-pandemia. A gente espera que a pandemia, pelo menos esse momento de agudização dela, passe o mais rápido possível, para que a gente possa reencontrar os rumos. Vamos para mais uma roda de conversa, como a gente tem feito desde o dia 25 de março. Assim como o isolamento social, nossos encontros diários, de segunda a sábado, têm acontecido já pelo terceiro mês. E tem sido muito bom, pelo menos para mim, e muita gente tem participado, muita gente tem caminhado conosco. No dia em que começamos, o Brasil tinha 555 infectados e registrava 59 mortes. O município do Rio tinha 278 casos, 2 das 6 mortes do estado. Tínhamos 2 mortes na cidade do Rio de Janeiro, das 6 de todo o estado. Hoje o país aproxima-se de 600 mil infectados e as vidas perdidas passam de 31 mil pessoas. Na nossa cidade, o Rio de Janeiro, os casos confirmados estão na casa de 32 mil e já temos 4 mil pessoas que perderam a vida. Isso a gente sabe sem contar com aquilo que a gente chama de subnotificação, que na verdade a gente está falando só de números oficiais. Enquanto isso, o presidente da República e o prefeito da nossa cidade trabalham obsessivamente aqui do Rio de Janeiro para colocar fim nas medidas protetivas de isolamento e distanciamento e seduzem a população com os argumentos de que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, que a pandemia está prejudicando a economia que estava em recuperação. Será? Sobre esses outros pontos, nós vamos conversar hoje com um querido amigo, companheiro, o Márcio Postman, economista, professor, ex-presidente do IPEA, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Márcio Postman, que alegria tê-lo aqui conosco. Já tivemos aqui um momento em que não estávamos nessa questão da pandemia, de forma presencial, portanto. Agradecido demais por sua disponibilidade. Um abraço para você cumprimentar o nosso povo aí. Boa tarde, caro amigo Raimundo. E agradeço muito a oportunidade, quero parabenizar essa iniciativa que você vem tendo, que permite, na verdade, uma aproximação, ainda que não presencial, com aqueles que estão, de certa forma, preocupados em entender o Brasil, entender o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o seu próprio bairro. Essas conversas que você vem tendo, de certa maneira, é uma aproximação num quadro de certo isolamento. Sabemos bem que no Brasil, infelizmente, o isolamento tem uma característica de classe social, não é? A população mais vulnerável tem dificuldade de exercer o isolamento, não porque não queira, mas porque as condições concretas, objetivas, para que isso pudesse se viabilizar, não estão colocadas, infelizmente. Então, nesse sentido, você abre uma janela de diálogo. Eu fico feliz aqui de poder contribuir, espero ajudar um pouquinho a tornar mais claro e entender um pouco melhor o momento que estamos vivendo e, sobretudo, as perspectivas. Pois é, Márcio, eu queria abrir essa conversa com você, já te agradecendo muito, mas, assim, te perguntar em que situação a pandemia do novo coronavírus encontrou a economia brasileira? Como é que estava o que a gente tanto fala hoje, Como é que estava a questão, por exemplo, do emprego, Como é que a pandemia encontrou essa realidade? Bem, nós estamos fazendo um esforço coletivo, um painel acerca da situação mundial, pelo menos dos principais países, em relação ao quadro da pandemia, desse círculo viral que tomou conta do mundo e que, de certa maneira, enuncia uma espécie de esgotamento
da exploração econômica, da forma como ela tem sendo feita, diante de um meio ambiente, de um sistema ambiental bastante fortalecido, né? Tendo em vista que a origem, pelo menos a família do coronavírus, já é conhecida há mais de 2 décadas, e há um entendimento entre os cientistas de que isso resulta justamente de uma exploração econômica muito destrutiva do ambiente, né, que vai, de certa maneira, retirando do habitat natural o vírus que existe em todo o meio ambiente e colocando-o diante da presença do animal e, posteriormente, do ser humano. Então, essa é uma situação que não é nova, evidentemente já tivemos experiências em outros momentos, mas que nós, como seres humanos, estaremos talvez muito mais próximos a uma realidade como essa, na medida em que não houver uma alteração na forma de exploração econômica, que tem sido, pelo menos, muito destrutiva do ponto de vista ambiental, né? E vivemos um governo, inclusive, que não considera a parte necessária o enfrentamento da questão ambiental. Mas seu questionamento em relação à situação do Brasil antes da pandemia. Então, dizia que essa radiografia que estamos buscando fazer em termos de vários países demonstra, por exemplo, que o Brasil, na verdade, chegou muito mal já à pandemia, né? A situação do país já não era muito boa, depois de termos tido uma recessão muito grave em 2015 e 2016, não houve recuperação econômica, não houve recuperação, por exemplo, do emprego formal, né? O último trimestre que o próprio IBGE divulgou agora os dados, né, quando comparado com o último trimestre de 2014, demonstra, por exemplo, que nós tivemos cerca de 3,2 milhões de empregos assalariados com carteira assinada no início de ano de 2020, menos do que tinha em 2014. Então, nós já tínhamos pouco emprego formal, né? E o tipo de ocupação que se criou, na verdade, foram ocupações muito precárias, ocupações de trabalhadores sem direitos sociais, portanto, informais, e muitos trabalhadores que o IBGE identifica como conta própria, autônomo, ou ainda o chamado PJ. São trabalhadores, na verdade, que dependem do seu cotidiano, não têm garantido o salário no final do mês. E isso aumentou, infelizmente, no Brasil, porque uma economia que permanecia praticamente sem crescimento econômico. Em 2019, o último mês do ano, na verdade, ele demonstrou que o Brasil estava com um nível de atividade, de produção, de renda, 3% menor do que era em 2014. Né? E se a gente tomar a renda média dos brasileiros, a renda nacional dividida pelo número de brasileiros, comparando, então, agora, esse início do ano com 2014, ele estaria 7% a menos. Isso, é claro, se a renda fosse bem distribuída no Brasil, que não é verdade. Então, tem segmentos que perderam muito mais. Tudo isso para dizer para você que nós já estávamos, né, entrando em 2020 com uma situação muito desfavorável, e os próprios dados do IBGE sobre o nível de atividade, sobre o comportamento do PIB, revelou já que o início do ano já era frágil, antes da pandemia, né? Então, sem comentar ainda que é importante registrar, quer dizer, no início do ano, na primeira quinzena de janeiro, já se sabia desta pandemia, que estava em curso inicialmente com esse nome na China, e posteriormente foi ganhando dimensão em vários países, de tal forma que as autoridades no Brasil já tinham conhecimento de que estava em curso uma onda viral e que era necessário tomar medidas. Infelizmente, praticamente nada foi feito. Então, nós entramos na pandemia com uma economia muito frágil, com pouco emprego, não é? E ainda mais sem preparações decentes que poderiam ter sido feitas. As importações que passaram a ser feitas somente depois das pessoas infectadas e com a morte, que demoraram, evidentemente, podiam ter sido feitas antes, ou até mesmo poderia ter sido organizado, na verdade, com o setor produtivo, a produção desses produtos, garantido a compra. O Estado podia ter organizado, por exemplo, na indústria química, na química fina, na indústria de fármacos, insumos para a saúde. Na indústria têxtil, que no Brasil é a 4ª maior do mundo, poderia uma demanda específica para a produção de vestimentas. É uma vergonha o Brasil ter que importar máscara, por exemplo, luvas. Isso é uma coisa que é possível plenamente fazer, já se fez no Brasil, não é? Respirador mecânico é outra coisa que podia ser feita, inclusive várias experiências agora de universidades, laboratórios, fazendo a preços muito mais baratos, mais em conta. Nós chegamos à vergonha, a vergonha
de ser o maior produtor e exportador de álcool, não é? Você lembra, ali em março não tinha álcool gel para comprar. E depois, quando chegou com preço exorbitante. Um país como o nosso deveria, na verdade, distribuir gratuitamente álcool gel, porque é um produto fundamental na higiene e nós somos o maior produtor. Isso é um ato de solidariedade numa situação excepcional. Então, chegamos mal, tá certo? E ainda estávamos despreparados para lidar com uma questão excepcional e que, de certa maneira, vai mudar muito ainda a realidade do Brasil. Pois é, quando a gente pensa no início do processo de isolamento, portanto, quando a gente pensa efetivamente nas medidas implantadas, a gente está falando em torno de 15 de março, é quando começa a implantação. A gente está falando também de uma queda no PIB de 1,5%, caiu 1,5% no primeiro trimestre. Então, significa dizer que a contagem para essa queda é somente de 15 dias, né? Porque nós estamos falando de 15 de março, 16 de março até 30 de março. O impacto da pandemia no PIB se refere só aos últimos 15 dias do trimestre? É isso mesmo? Estou certo? A pandemia impacta só nos últimos 15 dias ou já impacta desde o início? Não, em março a gente começou a ter as medidas de isolamento, né? E elas não foram medidas nacionais, porque, como tu bem sabe, nós não temos um presidente que está comprometido, conduzindo a questão nacional. Então, as medidas de isolamento, elas foram sendo tomadas, digamos assim, de forma fragmentada por governadores, prefeitos. Então, eu diria assim, o PIB, essa queda reflete muito pouco, na verdade, a situação da pandemia, não é? O isolamento, a parada econômica, o consumo e a produção. Então, certamente, o segundo trimestre desse ano vai revelar com mais consistência, de fato, o que representa a pandemia para a economia. Até agora, eu diria assim, até agora, pelo dado do IBGE, que é o primeiro trimestre, isso não pode ser revelado. Ô, Márcio, e nós podemos dizer, algumas pessoas têm dito isso, né, que é o desnudamento, né, desse modelo capitalista, modelo de agenda neoliberal. O Covid-19, ele faz esse desnudamento, ele ajuda a escancarar esta falência desse modelo capitalista da agenda neoliberal. Como é que você acha que a sociedade está percebendo isso? Ou não está percebendo? Ou se está percebendo, se são alguns setores apenas que o percebem? Eu tenho a impressão, Raimundo, que a pandemia, o isolamento, as medidas governamentais tomadas, elas, de certa maneira, se dão num contexto de aceleração de tendências que já vinham sendo percebidas. Não vejo, assim, uma inflexão, mas, olha, com a pandemia mudou isso, mudou aquilo. Não me parece. Há alguns analistas que acreditam, inclusive, que a pós-pandemia será uma reversão do quadro existente. Eu confesso que tenho dúvidas, porque nós já tivemos, é claro que era uma realidade diferente, mas nós já tivemos uma pandemia, né, a gripe espanhola, em 1918, ali já no final da Segunda Grande Guerra Mundial, mas essa pandemia revelou, até me dediquei a estudar um pouquinho como é que foi o que tem de informação sobre essa situação no Brasil, que não é muita, diga-se de passagem, mas foi um fenômeno que os dados apontam cerca de 50 milhões de pessoas tendo sido mortas com a gripe espanhola. Então, aqui no caso brasileiro, o que tem de registro de 1918 é que, na verdade, sintomas muito parecidos que temos agora, que não tinha uma rede hospitalar adequada, faltavam insumos, não tinham condições de isolamento adequado, não é? Havia até falta de coveiros, por exemplo, não é? Inventaram um chá da meia-noite que dava para pacientes com mais idades para levar à morte, porque tinha mais pessoas com menos idade na fila de espera para ser atendidos. E obviamente ficou claro ali a ausência do Estado, não é? E foram feitas medidas mais para os governadores, porque também na República Velha o presidente tinha pouca intenção em relação ao contexto nacional. Terminado em 2018, 1918, 1919, terminada a pandemia, pelo menos o registro aqui no Brasil, nada mudou, tudo continuou como era, né? Ou seja, as mudanças vão se dar praticamente 12 anos depois, com a Revolução de 30. Então, eu estou dizendo, não que eu seja cético que não possa mudar, né? Mas não me parece que só pela força da realidade haja mudança num governo que, junto com o anterior, o Temer, né, identificam que os problemas do Brasil são problemas vinculados ao Estado. O Estado é incompetente, o Estado é improdutivo,
o Estado só atrapalha. Então, quanto menos Estado, melhor. É claro que eles dizem, tanto é que analistas econômicos dizem também, não, mas agora é o momento que o Estado, então, tem que ajudar um pouco. Mas, superada essa fase, tem que voltar a um quadro de ajuste ainda fiscal muito maior. Então, fico preocupado com essa possibilidade. Mas também parto da ideia de que os sinais da presença do Estado têm sido tão importantes que podem abrir, na verdade, a constituição de uma nova maioria política, que questione justamente essa trajetória da barbárie que nós estamos vivendo, né? Um caos praticamente programado pela ausência do Estado, de um Estado. Imagina, se nós tivéssemos mantido o que tínhamos há 5 anos atrás, que era uma política dos complexos industrial de saúde, né? Ou seja, esses problemas de saúde que nós tivemos agora, não teríamos. Se nós não tivéssemos o Congresso Nacional aprovado, não é? A emenda constitucional 95, né, que cortou recursos da saúde, cerca de 20 bilhões de reais deixaram de ser aplicados na saúde. Com isso, significou o esvaziamento do programa Mais Médico, o esvaziamento do programa Saúde da Família, né? O esvaziamento do programa Farmácia Popular, né? Então, tudo isso foi tornando a saúde, ainda que, inegavelmente, nós precisamos parabenizar os médicos, todos os profissionais da saúde, que estão fazendo um trabalho excepcional em condições não muitas vezes adequadas, mas certamente estariam em condições muito mais confortáveis para lidar com o problema se nós não tivéssemos tido esse rumo aí do receituário neoliberal. Ô, Márcio, você sabe que você, quando fala isso, me reporto, por exemplo, a algumas audiências públicas que temos tido aqui na Câmara Municipal do Rio. Ontem nós tivemos conversando com a secretária municipal de Educação na construção do debate sobre a lei de diretrizes orçamentárias. E uma das questões colocadas era que a questão do ensino à distância, e eu estou colocando isso para saber como é que o capital, porque a minha pergunta foi se houve um desnudamento, né, desse modelo neoliberal, capitalista, etc., né? E aí, na nossa conversa de ontem, e eu me lembrei agora disso, porque a gente imagina como é que as organizações, as grandes organizações, acabam se redesenhando nesse processo e, de certa forma, até aproveitando-se da questão do vírus para ampliar os seus tentáculos. Nós vimos ontem com a secretária de Educação do município do Rio de Janeiro dizendo sobre um programa de ensino à distância oferecido gratuitamente pela Microsoft. Então, quando esses programas são apresentados, você, de certa forma, não que a gente ache e não achamos que o ensino à distância seja algo a ser desprezado, né? Ele deve acontecer de forma suplementar e em alguns segmentos, né? Mas nós estamos falando de educação infantil, estamos falando de ensino fundamental, e aí aquela questão também que a gente entende de que há um braço ideológico, que há um braço de que oferece de graça, mas que, na verdade, muitas outras coisas aí por trás desse, entre aspas, de graça, acaba sendo passado na consciência subliminarmente, ou às vezes até muito diretamente para as pessoas que tomam conhecimento ou que são impactados por essas ferramentas. Eu acho que é o rearranjo, né? Na verdade, acabam se rearranjando também. Você tem essa impressão também? Sim, concordo. E acredito, sim, que também isso é uma oportunidade para o movimento social, para os sindicatos, para, de certa maneira, oferecer uma espécie de regulamentação a isso que ganhou. Quer dizer, na verdade, o ensino à distância não é nenhuma novidade, né? O trabalho em casa, que ganhou o teletrabalho, o home office também não é uma novidade, mas ganhou maior envergadura, não é? A presença do chamado e-commerce, né, as compras pela internet também cresceram muito, já existiam. E eu também, óbvio, os serviços de entregas, né, os deliveries, tudo isso já existia, mas ganhou, de certa maneira, uma predominância muito importante. É difícil imaginar se isso aí vai retroagir. Agora, em existindo, são, na verdade, áreas da presença do trabalho sem quase regulação, né? Nós não temos ainda, esperamos ter, uma reflexão melhor o que significa, por exemplo, esse ensino à distância, né? O trabalho em casa. Quer dizer, na verdade, você está tendo uma conversão do local de moradia em local de trabalho. Isso, de alguma forma, não é uma volta ao que já existia no século XIX, na sociedade agrária, em que as pessoas moravam onde trabalhavam. Então, moravam numa fazenda, trabalhava lá.
Então, você vai misturando o trabalho pela vida com o trabalho pela sobrevivência. A impressão que eu tenho, eu não tenho pesquisa, mas, assim, dialogando com meus pares, inclusive, de maneira geral, informam que estão trabalhando muito mais, não é? Que não há uma fronteira entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. O que é você está trabalhando para garantir o seu emprego, etc., e, ao mesmo tempo, tem que atender um filho, as lidas de casa, não é? Obviamente que nós podemos ter regulação sobre isso, nós estamos usando o telefone, estamos usando o computador, tudo é possível saber o horário que você está trabalhando, tá certo? É possível regular isso, né? Mas nós não temos isso. E quando não há regulação, a exploração cresce muito, especialmente num quadro dramático, né, em que estamos diante de um profundo excedente de força de trabalho. Já tínhamos, antes de entrar na pandemia, segundo os dados do IBGE, quase um quarto da força de trabalho ou estava desempregado, ou estava procurando trabalho, não é? Ou, na verdade, estava identificada como inativo, pois estava desanimada, não procurava trabalho. Então, eu não imagino, tá certo, que essa pandemia deverá ainda levar ainda muito mais esse número de pessoas nessas circunstâncias, o que revela também, por outro lado, aí como oportunidade, já que nós estamos entrando num período eleitoral e que as prefeituras, de alguma forma, vão ter que se pronunciar sobre este quadro de enorme excedente de força de trabalho, ou seja, mais uma indicação de que a dinâmica capitalista não está mais interessada nessa massa de pessoas. Então, há uma massa sobrante às necessidades da dinâmica econômica, do capitalismo. E essas massas, na verdade, o que temos a oferecer a elas? Quer dizer, é possível construir um outro modelo de sociedade, um outro modelo de produção, de distribuição? Será que a economia social, a economia solidária, uma economia pós-capitalista não teria um espaço nesse momento? Não é? Temos, eu acho, que pensar alternativas, porque não vejo no capitalismo a solução para a situação que nos encontramos atualmente. E no momento, né, desafio é grande, eu fico pensando no momento em que as representações de defesa dos trabalhadores têm sido tão atacados, como sindicatos, associações, coletivos, conselhos, controle social, etc. Né? Mas, Márcio, num artigo recente, você destacou que a pandemia, que alcançou rapidamente o mundo, deverá demorar a ir embora e que será preciso, portanto, pensar em saídas até então inimagináveis. Né? Nós falamos agora, por exemplo, sobre como é que nós vamos lidar com essa questão do trabalho à distância, do trabalho do home office, do ensino à distância, etc. Também em um artigo recente, o presidente Lula, com o nosso querido chanceler Celso Amorim, pregam a necessidade imperiosa de um rearranjo econômico, mas também político, para a reconstrução mundial. Diz o texto lá, justiça social e governo democrático deverão caminhar de mãos dadas. Justiça social e governo democrático deverão caminhar de mãos dadas. Como será possível isso no Brasil, um país em que a gente vive uma experiência muito dura, né, para a classe trabalhadora, muito dura para os pobres, que, na verdade, alguns classificam de necrogoverno. Como é que a gente caminha, como é que a gente pode ver isso possível neste caminho que nos assinalou, por exemplo, no último final de semana, com grupos neofascistas, com esse caminho, né, de flerte com aquilo que é o pensamento único, com aquilo que é a intolerância com o diverso, com o diferente. Muito interessante e instigante. É a pergunta que vale um bom recurso. Não sei se tenho resposta. Começaria, na verdade, me perguntando a respeito de como a extrema-direita, que sempre teve expressão no Brasil, não é? Mas talvez nunca uma expressão nacional como temos agora, a conexão nacional. Nós tínhamos extrema-direitas, mas eram representações mais locais, né? E agora tem isso, quer dizer, como é que alguém da extrema-direita ganhou por voto popular, né? Acho que nós precisamos entender que, na verdade, estamos diante de uma sociedade um pouco diferente daquela que, por exemplo, permitiu a construção do Partido dos Trabalhadores, né, da própria redemocratização nacional. Aquela sociedade, a meu modo de ver, não existe mais. Nós estamos diante de um novo sujeito social, né, um sujeito social submetido a uma sociedade de serviços, não mais sociedade urbana e industrial. E, nesse sentido, eu acho
também é importante considerar que a pós-pandemia poderia ser, na verdade, um movimento de reconstrução das cidades, que até então são cidades que seguem a lógica industrial, tudo tem que funcionar no mesmo horário, tem que tirar as pessoas de casas 5, 6 horas da manhã, de muito distante, para levar ao local de trabalho e depois retorná-la muito mais tarde da noite. Será que precisamos, as cidades precisam funcionar assim? Certo? Me parece que há uma possibilidade, quer dizer, a questão do transporte coletivo, sempre pensado na maneira que foi pensada, em termos anteriormente trens, bondes, para depois ônibus, alguma coisa de metrô em poucas cidades brasileiras, né? Um sistema de transporte coletivo muito ruim de maneira geral, caro, né? Ineficiente também, quando você tem o surgimento de inovações, que é o transporte praticamente individualizado dessas empresas aí de aplicativos, mas, ao mesmo tempo, quando juntam 2 ou 3 trabalhadores, o custo do deslocamento é menor do que o transporte urbano, né? Então, eu acho que estamos diante de novidades que a gente precisa conhecer um pouco mais para poder oferecer uma resposta concreta, não é? Agora, essa sociedade de serviços, ela, de certa maneira, gerou como subproduto, não é, ocupações vinculadas aos serviços, e grande parte dos serviços são serviços vinculados às famílias e não às empresas, né? Quer dizer, no Brasil de hoje, ainda a principal ocupação tende a ser o trabalho doméstico, que é um trabalho praticamente para famílias, não é? O segundo trabalho maior que nós temos no Brasil hoje, a ocupação de segurança pública e privada. E a terceira são os trabalhadores aí de aplicativos, plataformas digitais. Esse novo universo, na verdade, exige instituições, a meu modo de ver, diferentes das que anteriormente estavam operando. Então, o fascismo ganhou repercussão e tem expressão, eu diria assim, presidencial, inclusive, porque ele se encontra organizado e mais engajado nesse segmento, né? Pois, se a gente considerar, por exemplo, o total de trabalhadores vinculados à segurança pública e privada, se a gente considerar, né, que os trabalhadores do setor público de segurança, as Forças Armadas, as polícias civis, polícias militares, Polícia Federal, Polícia Carcerária, Polícia das cidades metropolitanas, né? Esse contingente, por exemplo, foi relativamente beneficiado, ao invés da reforma previdenciária, eles tiveram uma melhora. As Forças Armadas melhoraram a sua renda. Não houve redução de direitos como ocorreu, por exemplo, na Previdência Pública para trabalhadores do setor privado. Então, houve aí um engajamento com as forças militares, né? A Polícia Militar, por exemplo, que tem apoiado, em alguns lugares, apoiado até manifestações aí da extrema-direita, mas essa Polícia Militar foi incluída na dita reforma, que não foi bem uma reforma, e estabeleceu agora aposentadoria por tempo integral. Enfim, eu estou querendo chamar a atenção que há movimentos da extrema-direita com esse segmento, e esse segmento, de alguma forma, os policiais, de maneira geral, eu estou falando sobre a árvore, desculpe, estou falando sobre a floresta e não sobre a árvore. Então, eu sei que tem diferenças, mas, de maneira geral, não é? Os trabalhadores de segurança pública e de segurança privada, que são os trabalhadores de vigia, vigilantes, trabalhadores até de indústria de produção de armamentos, trabalhadores de informática na questão de segurança, porque a segurança ganhou um patamar enorme no Brasil. Esse conjunto de trabalhadores significam 5,2 milhões de pessoas. É uma ocupação com 5,2 milhões de pessoas. E quando você considera a família uma rede de proximidade, nós estamos falando basicamente de 15% dos eleitores brasileiros, que tem uma conexão com esse público que, de certa maneira, participa de uma espécie de uma doutrina, que é uma doutrina da hierarquia, da centralidade, hierarquia que estabelece uma doutrina em relação à compreensão do que é segurança, e, ao mesmo tempo, você tem hoje uma espécie de um jornal que conecta esse segmento, que é através do WhatsApp, a rede de fake news e informações do governo Bolsonaro. Então, eles se organizaram, tá certo? Eu acho que nós precisamos, na verdade, também ter um outro tipo de organização, um outro tipo de entendimento, mais humildade, inclusive, de reconhecer erros que cometemos, para poder avançar e enfrentar esse fascismo, porque ele está aí batendo na nossa porta. Se é que bate, né? Porque, na verdade, o fascismo não bate na porta, ele entra, não é? Mete o pé na porta, como se diz. Você está sem o microfone. Obrigado, Márcio. Eu estava dizendo... Obrigado, Márcio. Eu tirei o microfone para melhorar aí o áudio do Márcio e acabei me atrapalhando aqui, me perdoe. Mas, assim, a Jo Portilho está sempre falando aí, sempre está postando
que esse nosso ao vivo, que essa nossa live está sendo transmitida tanto pelo Facebook quanto também pelo YouTube, para as pessoas acessarem. Então é isso, né? As pessoas acessarem também na plataforma do YouTube para a gente ir também chegando a mais pessoas. Também nós estamos passando embaixo aí sempre o canal do YouTube, passando também a rede social do Márcio Postman, para que as pessoas possam acompanhar, ter alternativa também de análises feitas por esse nosso companheiro e pelos convidados que a gente sempre traz aqui no nosso encontro diário. Nós estamos falando de desafio das cidades no pós-pandemia. Essa é a nossa luta, né? É bom lembrar que eu sou um vereador de uma cidade, vereador da cidade do Rio de Janeiro, e que a minha preocupação, é claro que eu tenho que preocupar, usando aí o que o Márcio fala, claro que eu tenho que preocupar com a floresta, né? Claro que eu tenho que preocupar com o mundo inteiro, com o planeta inteiro, tenho que preocupar com o passar boiada lá do Ministério do Ministério que cuida das questões ambientais, mas eu tenho que cuidar também aqui, né? Claro que eu tenho que olhar aquilo, mas eu tenho que cuidar da minha cidade. E a preocupação é uma preocupação também com o Rio de Janeiro, e cada um que está nos escutando, preocupação com a sua cidade. Então, esse é o grande desafio. E aí, Márcio, nós recebemos pelo Instagram um questionamento feito pelo Caio Kelly. Não sei se o Caio Kelly está nos acompanhando aqui na live pelo Facebook, mas ele nos mandou uma pergunta lá pelo Instagram que eu queria passar para você. Né? Lembrando que lá no Instagram também a gente divulga que vai ter o ao vivo, né, a live, e aí a gente tira algumas informações lá, selecionamos a pergunta do Caio Kelly hoje. Ele está perguntando: como as cidades podem articular um projeto de crescimento econômico com direito à cidade? Como as cidades podem articular um projeto de crescimento econômico com direito à cidade? É possível investir mobilidade urbana para gerar emprego, renda e serviços públicos, mesmo sem apoio do governo federal? Como combater a especulação imobiliária e o que o Postman acha da implementação de medidas como controle de aluguel, desapropriação de terrenos ociosos, etc, etc, etc? Uma pergunta que o Caio Kelly pede que a gente passe para você, Márcio Postman. Bom, nós tivemos um modelo de industrialização no Brasil, eu diria assim, inadequado, justamente, em parte, pelas razões que a pergunta do Caio foi feita. Quer dizer, uma industrialização e urbanização construída a partir da década de 1930, sem que, de certa maneira, houvesse a democratização da propriedade. Né? Então, o que nós tivemos, de maneira geral, é um deslocamento da população que já não tinha propriedade no campo e se deslocou para a cidade, servindo, em grande medida, a mão de obra para a urbanização, para a industrialização. Só que, sem acolhimento nas grandes cidades, o que aconteceu é que nós mantivemos uma espécie de centro moderno das nossas cidades, onde segmentos de melhor renda lá ficavam residindo, e a população trabalhadora, de maneira geral, foi expulsa para regiões cada vez mais distantes e sem serviços públicos. Então, nós temos, na verdade, na industrialização e urbanização brasileira, um ciclo de lutas, não é, para justamente levar condições mínimas de vida nessa periferia que foi construída nas grandes cidades, né? E é isso que alguns autores denominam como aí o aparecimento do novo sujeito social ali nos anos 70 e nos anos 80, que foi fundamental para a redemocratização nacional, a luta pelo espaço, pela ocupação que foi feita, pela presença de serviços públicos, transporte e assim por diante. Eu até ousaria dizer que nos anos 80 e 90 houve uma certa melhora, não é? Eu nem sei aí a avaliação, mas um dos exemplos, de certa maneira, utilizados para enfrentar o problema das periferias e favelas, né, foi justamente a tentativa de urbanizar a periferia, as favelas. Né? Bom, o que eu quero chamar a atenção, de certa maneira, reconhecendo um problema estrutural do capitalismo brasileiro, que é justamente essa urbanização periférica, o fato é que nós somos um país em construção, né? Ou seja, nós não somos um país completo, na verdade, falta praticamente tudo no Brasil. E esse reconhecimento que o Brasil está em construção nos abre plenas possibilidades de geração de empregos, de ocupação, inclusive diferentes modalidades de ocupação. Então, não estamos condenados, a meu modo de ver, a ser um país sem futuro.
né? Nós temos futuro, sim, o país está entre os principais indicadores que a gente acompanha no mundo, não apenas em termos populacionais, em termos econômicos, em termos ambientais, em termos de recursos naturais. O Brasil é uma preciosidade comparando os outros países, né? Mas, a meu modo de ver, a questão problemática que nós temos hoje é que, na verdade, nós não temos um projeto de médio e longo prazo, não tem planejamento, ou seja, as nossas administrações, de maneira geral, são administrações, eu diria assim, da emergência, tá certo? O prefeito ou governador levanta de manhã e aí vai lidar com os problemas que estão dados ali de manhã, ele não tem uma perspectiva, bom, mas esse ano é isso, no ano que vem é aquilo, nos próximos 10 anos será isso, nós não temos, né? Então, isso torna muito mais difícil a administração pública, porque ela opera, tá certo, não como um hospital que está trabalhando com pesquisas, não é um centro que está produzindo, na verdade, medidas que antecedem uma realidade, mas, na verdade, trabalha como se fosse um pronto-socorro, tá certo? Pronto-socorro tem que atender o que vem, é o imediato. E é importante que tenha pronto-socorro, não sou contra isso, mas teriam outras tarefas que estão nos faltando. Então, gera esse quadro até de anomia, do descrédito das instituições, porque, de certa maneira, prefeitos, presidentes, governadores são eleitos com uma determinada plataforma e, uma vez assumido, eles não conseguem colocar aquela plataforma pela qual foram eleitos em prática. Então, cresce, na verdade, o descrédito, né? Agora, nós somos um país que, na verdade, não conseguiu fazer reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, que outros países fizeram, que é, digamos assim, a democratização da propriedade. A propriedade urbana, assim como a rural, segue muito concentrada, né? De maneira geral, são os interesses aí da especulação imobiliária que movem as decisões de planejamento do município. Então, nesse sentido, eu não sei se tem aí no Rio de Janeiro, desculpe o meu desconhecimento, aqui em São Paulo costuma ter em algumas cidades o chamado impostômetro, né? Que é aí um indicador não tem no Rio de Janeiro, acho. Não tem. Então, conhece melhor o Brasil, Rio de Janeiro, é a síntese nacional. Mas em São Paulo tem aí uma visão neoliberal contra tributos, contra arrecadação. Então, criaram um impostômetro para denunciar a arrecadação de impostos. Eu até acredito que esse tipo de debate seria importante, mas para quem paga mais imposto, que são os pobres no Brasil. Então, esse impostômetro, muitas vezes, está no centro da cidade, onde é que é a região, em geral, mais rica da cidade. Ora, o impostômetro tinha que estar na periferia, tinha que estar na favela, porque lá é o povo pobre que, proporcional à renda, paga muito mais. Quem recebe até 2 salários mínimos paga no Brasil quase 40% do que ganha na forma de imposto. Agora, quem ganha mais de 30 salários mínimos não paga 15% de imposto. Então, veja que esse é o nosso problema do ponto de vista da questão da consciência nacional, né? Da consciência diante da emergência, que nos faz, na verdade, responder sempre ao imediato, ao presentismo, e perder de vista que o país tem, na verdade, tem futuro, tem condições de superar os problemas do presente, mas precisa ter, na verdade, um planejamento de longo prazo. Nessa história do planejamento, Márcio, me salta muito aos olhos. Hoje pela manhã nós fizemos uma reunião para tratar um pouquinho de como é que tem acontecido as audiências públicas que têm estudado a lei de diretrizes orçamentárias. E uma das reclamações nossas, eu inclusive fui porta-voz disso na reunião hoje de manhã, muitas vezes a lei de diretrizes orçamentárias que a prefeitura manda para a Câmara apreciar, ela não leva em consideração o PPA, não leva em consideração aquilo que estava previsto. Então, você constrói um plano para 4 anos, um plano de metas para 4 anos, esse plano de meta, de certa forma, ele é deixado de lado e aí você trabalha só a questão emergencial, conforme você diz, a questão do pronto-socorro. Não dizendo, claro, conforme você mesmo disse, que o pronto-socorro não seja necessário, mas a governança pública, ela precisa trabalhar, né, ela precisa ter um pouco essa dimensão burocrática de compreender como é que ela... Não a burocracia para emperrar os processos, mas para dizer, olha, isso precisa ser feito e a gente precisa de caminhar para construir cidade. Aí o direito à cidade chega, que é um pouco o que o Caio Kelly vem perguntando para a gente. A Monique Sá colocou uma mensagem, eu queria colocar porque é sempre bom a gente falar para o nosso convidado o que o nosso povo acha dele, né? A Monique dizendo aí, Márcio, olha, o Postman é um dos poucos economistas / pesquisadores que entendem com muita clareza as dinâmicas da sociedade. Né? Então, agradecer a Monique Sá, que vem fazer um elogio aí ao nosso entrevistado,
e a gente assina junto, viu, Monique, a sua observação. Ô, Márcio, eu queria que você começou a falar aí sobre a questão do impostômetro, a questão das taxas e tal. Eu queria que você falasse um pouco para nós também sobre, assim, até para entender no pós-pandemia e para entender numa mudança de Brasil a médio, curto, a médio e longo prazo, como é que a gente pode... O ideal seria a gente ser muito rápido, né? Ter a curto prazo, a gente sabe que a curto prazo a gente tem outras demandas, né? mais emergentes, mas, assim, a taxação das grandes fortunas, o programa de renda mínima básica, tão alardeado pelo nosso querido senador Eduardo Suplicy, é claro que eles podem ajudar na reconstrução do Brasil. Mas quando a gente fala isso, as pessoas gostariam de ter isso mais decodificado. O que significa isso? O que isso representa? Como é que, pedagogicamente, podemos falar para o povo que está nos assistindo aqui agora por esse nosso encontro, a importância da taxação das grandes fortunas? Você disse aí que no Brasil os pobres é que pagam imposto, chega até 40%, quem ganha 2 salários mínimos, e os que ganham em cima de 30 salários não chegam a pagar 15%. Como é que ficam esses dois pontos? Taxação de grandes fortunas e renda mínima básica. Tenta decodificar um pouco melhor para nós isso aí, por favor. Obrigado, Raymond. Um abraço para a Monique, agradecer a generosidade do comentário dela. Bem, em relação ao seu questionamento, que é basicamente do financiamento do fundo público, não é? O que nos leva a refletir que, de certa maneira, a gente precisa desmontar uma equação que existe e que foi estabelecida lá na virada dos anos 80 para os anos 90. Na verdade, a experiência dos governos dos Fernandos, né, do Fernando Collor, do Fernando Cardoso, eles, na verdade, construíram uma equação de financiamento do Estado que, de certa maneira, nos levou a uma realidade muito constrangedora e que temos hoje, e, a meu modo de ver, ela precisa ser rompida. Que equação é essa? Né? Eu estou dizendo, olha, nós tínhamos, por exemplo, em 1985, o gasto social no Brasil, encerrando a ditadura militar, o gasto social era em redor de 13% do PIB. Em 2014, o gasto social era equivalente a 24% do PIB. Então, houve um aumento do gasto social, tá certo? O que aconteceu? Então, o Estado cresceu o seu compromisso em torno da problemática social, né? Não somente em torno dessa problemática, mas para destacar aqui. Bem, como é que foi financiado isso, né? Então, o que nós tínhamos ali, nos anos 80, por exemplo, as rendas mais altas pagavam impostos, lucros e dividendos pagavam impostos, tá certo? Então, os ricos, de alguma coisa, patrocinavam algo. Aí, na Constituição de 88, chegou-se a colocar, inclusive, o imposto sobre grandes fortunas, ao qual você está se referindo. Então, havia uma espécie de reação a cobrar impostos dos ricos. Já tinha medidas e proposições. Acontece que o governo aí dos Fernandos, na verdade, alterou drasticamente isso. O que ele fez? Não é? Ele, na verdade, eles suavizaram, reduziram a tributação sobre os ricos e empurraram para os pobres. E os recursos que os ricos pagavam de impostos foram direcionados para financiar a dívida pública. E uma dívida pública muito bem remunerada, a taxa de juros sempre muito elevadas. Então, vou dar exemplo concreto do que eu quero dizer. Por exemplo, na virada dos anos 80 para os anos 90, o imposto de renda da pessoa física, a maior alíquota, chegava a 50%. Então, as rendas mais altas no Brasil chegavam a pagar 50%. Não, mas 50% é absurdo. Não, mas nos Estados Unidos, nos anos 60, chegou a ser 90%. Né? Então, aqui no Brasil, nós tínhamos 50%. Bom, aí na virada dos anos 80 para os anos 90, essa alíquota, que era 50%, caiu para 25%. Hoje ela é 27%. A alíquota máxima de cobrança de imposto de renda, 27%. Né? Então, reduziu o peso dos impostos sobre as rendas mais altas. E ali, em 1995, né, na reforma tributária que foi feita no governo Fernando Henrique, ele, na verdade, isentou lucros e dividendos de pagar impostos. Então, veja, os ricos pagavam algum imposto, pagavam pouco. Aí deixaram de pagar e o dinheiro que sobrou de não pagar imposto, eles passaram o quê? A financiar o Estado através do rentismo, através da dívida pública. Então, os títulos do governo federal, ele lança quem compra, são os que têm dinheiro. Os que tinham que pagar imposto não pagam.
Então, a meu modo de ver, a gente precisa mudar isso, tá certo? De que maneira? Bom, em primeiro lugar, os ricos têm que pagar imposto. Não é possível, um país civilizado, o rico não paga imposto. Não tem justificativa para isso. Né? E, por outro lado, suavizar o imposto dos pobres. Os pobres têm que pagar muito menos imposto que pagam. Né? Então, isso não significa dizer que você vai aumentar o peso da tributação, a carga tributária. Você vai aumentar dos ricos, diminuir dos pobres, na média fica mais ou menos do jeito que está. Mas você tem um princípio da justiça tributária. Né? Segundo lugar, eu acho o seguinte, é um equívoco querer continuar financiando a dívida pública, não é, com recurso do setor privado. Né? Meu modo de ver, o Estado tem que utilizar a dívida pública, mas quem compra a dívida pública do Tesouro, quem compra o título do Tesouro, é o Banco Central, como ocorre em vários países. Então, a gente precisa depender cada vez menos dos ricos para financiar o Estado. Tem que cobrar imposto deles, tem que pagar imposto, e não financiar a dívida. Não é? Usar o Banco Central para estabelecer e financiar o Tesouro. E a terceira medida é emissão monetária. Tem que emitir moeda. O Estado tem que emitir moeda, tem que dar dinheiro para os estados, o governo federal tem que emitir muita moeda, passar esse dinheiro para os governos estaduais e os governos municipais financiar. Senão, não tem saída. Não é? E essa emissão monetária, ela não é, pelo menos não tem se mostrado inflacionária, como se dizia. Não é? Então, veja, tudo isso é possível. Tecnicamente, o Brasil tem condições de sair tranquilo da situação que está e para um patamar melhor. O problema, a meu modo de ver, não é técnico, não é econômico, o problema é político. Claro. Qual é a maioria política que vai dizer o seguinte, olha, agora acabou, rico paga imposto, então vamos lá, um parlamento vai aprovar uma reforma que tem várias possibilidades de tributação, mas vai ser uma tributação que desonere os pobres e tribute os ricos, tá certo? Que muda a forma de financiamento do Estado. Isso tudo tecnicamente é viável, mas qual a maioria política? E aí é fundamental, não é o papel do parlamento, da política no Brasil em si. Ô, Márcio, você sabe que enquanto você falava, eu me lembrei daquela fatídica reunião do dia 22 de abril. Aí me lembrei da fala do ministro da Economia. Aí eu resgatei aqui, eu não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar passar aqui para o pessoal escutar a fala do ministro da Economia. Vou tentar colocar aqui. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Deu para escutar aí? Eu não sei se deu. Eu ouvi. Ele diz assim, né? Ele diz, nós vamos ganhar dinheiro usando dinheiro público para salvar as grandes empresas e nós vamos perder se a gente se atrever a salvar as empresas pequenininhas. Quer dizer, é o mesmo, né, um olhar assim meio parecido, né? É para a gente ver em que mãos nós estamos e para entender que a questão, né, é uma questão verdadeiramente política. Ô, Márcio, nós estamos chegando aqui no final, né? Nós vamos até 50 minutos, mais ou menos. Eu queria te pedir para comentar, e aí, porque eu sempre termino pedindo aos nossos entrevistados uma palavra de esperança. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de esperança do presidente Lula e do nosso chanceler Celso Amorim, que é o finalzinho do artigo deles. Eu queria que você comentasse, dando também a sua perspectiva de esperança para o Brasil. Aliás, você já deu para nós, quando você disse que o Brasil é um país de múltiplas possibilidades. O Brasil tem condições claras de sair de onde está, de se despontar no cenário internacional. É preciso que tenhamos planejamento e tenhamos política adequada para isso. Mas dizem lá o presidente Lula e o Celso Amorim. Eu abro aspas. Pode soar utópico pensar nesses termos em um momento tão árido da nossa história, no qual a própria civilização parece estar em risco. No entanto, para aqueles de nós que creem na capacidade humana de encontrar respostas criativas a todos os tipos de desafios inesperados, soar utópico não é impedimento à ação coletiva, nem deveria nos fazer desistir e desesperar. Eu queria, Márcio, para concluir, assim, uma palavra sua de esperança para o povo que nos acompanha, já te agradecendo muito a companhia desta tarde aqui. Bem, quem agradece sou eu pela oportunidade. Sei que você também tem uma agenda de trabalho e essa forma de você fazer política nos motiva.
Então, parabenizo a você, a sua equipe. E em relação a essa consideração do artigo feito pelo nosso ex-embaixador, o presidente Lula, de fato, a extrema-direita trabalha com a desesperança e com a emergência, não é? Nós que estamos num outro campo, não sabemos trabalhar com a desesperança e a emergência. Nós trabalhamos com a utopia, com um projeto de transformação. E me parece que isso é algo que nós não podemos abandonar, não é? É plenamente possível ter um mundo melhor, ter uma vida melhor. Agora, isso, obviamente, pressupõe entender que o futuro é construído a partir do presente. Portanto, os nossos atos individuais e coletivos é que estabelecem, no enfrentamento do presente, o futuro que nós queremos ter. O futuro não é algo que, quando vier o futuro, a gente vai resolver. Nós estamos resolvendo ou piorando o futuro agora. E eu acho que agora, nesse presente, não é, o nosso futuro é um enfrentamento duro, de forma democrática, de forma estratégica, ao governo que está aí, porque é um governo que está nos levando à barbárie, e isso é profundamente triste num país de tantas oportunidades. Parabéns, Raymond. Fico à sua disposição. Um grande abraço e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Márcio. Obrigado mesmo a você. Quero agradecer também ao pessoal que nos acompanhou, Carlos Silva, Diego Zanetti, Paulo Castilho, Crispim Vanderlei e tantos companheiros e companheiras, não dá para citar todos aqui. Agradecer a equipe que está aí na retaguarda, quem organizou esse nosso encontro, o Pedro que está aí nos bastidores, e desejar a todos que nos escutam e que nos acompanham pelas ferramentas da internet, que se cuidem e que cuidem também uns dos outros. Amanhã o nosso encontro será às 11 horas da manhã, por conta dessas audiências que vocês já sabem, da Lei de Diretrizes Orçamentárias que eu tenho participado na Câmara. Amanhã a audiência é 14 horas e, portanto, a nossa live vai para as 11 horas da manhã. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço à família, cuide-se. Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.